A sessão de hoje é dedicada aos noitibós. O título é este que aqui está apresentado, Em Busca dos Esquivos Noitibós, e esquivos porque realmente são aves que, pelos seus hábitos noturnos, são geralmente difíceis de encontrar, sobretudo para quem não conhece os seus hábitos. E hoje, então, vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor estas aves que são, então, como eu disse, esquivas, algo misteriosas, mas simultaneamente fascinantes. E têm este aspecto que podem ver aqui nesta imagem de capa. Ora, os noitibós pertencem à família Caprimulgidae, como está aqui nesta imagem e nas seguintes que eu vou partilhar aqui, retiradas do site Birds of the World, que é do Cornell Lab of Ornithology. A família Caprimulgidae, que reúne, está aqui, nightjars and allies, portanto é noitibós e afins. É uma família que se distribui, como podem ver por este mapa à esquerda, por uma grande parte do planeta. Só não estão presentes nas regiões polares, portanto não estão presentes nas latitudes árticas e subárticas, e também não estão presentes na Antártida, mas de resto estão presentes em praticamente todos os terrenos, todos os territórios continentais. Vemos aqui a roxo as zonas onde as espécies, isto é para o conjunto da família, estão presentes durante todo o ano, e salmão as zonas onde são nidificantes, migradoras estivais, portanto, que é o caso das latitudes temperadas, tanto a norte, América do Norte, Eurásia, mas também em algumas zonas a sul, como podem ver ali na Argentina e na Austrália. Portanto, há populações migradoras no hemisfério norte e no hemisfério sul, e há populações residentes. No total, como se indica aqui em baixo, são 96 espécies do planeta, distribuídas por 20 géneros diferentes. Isto é, então, algumas estatísticas sobre a família dos noitibós. Também aqui um gráfico interessante retirado do mesmo site, que é do site Birds of the World, com a proporção de espécies nas várias categorias nos estatutos de ameaça. Portanto, 81% destas 96 espécies está na categoria Least Concern, ou seja, não ameaçadas, e depois um pequeno número, 6%, na categoria Near Threatened, quase ameaçadas, outras 6% vulneráveis, e depois um pequeno número que deverá corresponder aqui a duas espécies em perigo, outras duas criticamente em perigo, uma sem dados para permitir atribuir, e uma que tem estatuto desconhecido. Isto, neste caso, aplica-se por causa dos estatutos serem atribuídos pela IUCN, que segue uma taxonomia um pouco diferente do Birds of the World, e quando há diferenças taxonómicas, eles atribuem então esta categoria desconhecido, apenas por causa de haver essas diferenças e não ser possível perceber a que população se refere. Isto é então do site Birds of the World. Vamos ver aqui um outro conjunto de imagens, também do mesmo site, que tem uma série de miniaturas dos 20 géneros. Como eu disse, há 20 géneros diferentes, que são estes todos que aqui estão. Como podem ver, apesar de se distribuírem por uma data de géneros diferentes, assim à primeira vista os bichos são todos muito semelhantes na sua estrutura. Alguns têm a cauda mais comprida, mas não quer dizer que sejam todas as espécies desse género que têm a cauda comprida, mas de uma forma geral tem todos este aspecto semelhante, com patas muito curtas, que normalmente não se vêem quando estão no chão, uma plumagem algo críptica, dominada por tons de castanho, cinzento e alguns ruivos ou pretos, mas que basicamente se destina também a permitir uma boa camuflagem durante o dia, porque assim as aves confundem-se com o seu meio envolvente. E o género que nos interessa é também o último, que está cá em baixo. Eu pus agora aqui uma linha a vermelho, que é o género Caprimulgus. Caprimulgus, que reúne 37 destas 96 espécies de noitibós. Depois os outros géneros, alguns têm só assim uma ou duas espécies, como podem ver aí nesses números que aí estão. Isto também do site Birds of the World. Ora então, feito este pequeno introito sobre a família, dos noitibós, a partir de agora vamos falar concretamente das duas espécies que ocorrem no nosso país. São apenas duas. Então, os noitibós são aves pertencentes à ordem Caprimulgiformes e, como já vimos, à família Caprimulgidae. Em Portugal ocorrem duas espécies. A primeira é o noitibó europeu, a segunda é o noitibó de nuca vermelha, em que os nomes científicos são estes que aqui estão: Caprimulgus europeus para o primeiro e Caprimulgus ruficolis para o segundo. Eu hoje, ao contrário de outras apresentações em que eu falo de uma espécie e depois falo de outra, quando há apresentações sobre mais de uma espécie, eu hoje vou estar sempre a falar, em todos os slides, vou estar a falar das duas espécies em simultâneo, para comparar os aspectos a nível de identificação, a nível de som, a nível de
de distribuição por aí fora, portanto vou estar sempre a fazer o contraponto entre ambas, porque como elas são muito parecidas, isto vai ajudar muito a entender as semelhanças e as diferenças entre elas. Portanto, não vai ser metade da apresentação para uma espécie e metade da apresentação para outra, vai ser sempre a falar das duas espécies em paralelo. Portanto, como eu dizia, a primeira espécie chama-se Caprimulgus europeus, a segunda, que é o noitibode de nuca vermelha, é o Caprimulgus ruficolis. Em termos de tamanho, da ponta do bico à ponta da cauda, eu aqui enganei-me, efetivamente, estes valores não estão corretos, peço desculpa. Então, o comprimento é 26 a 28 centímetros no caso do europeus e é 30 a 32 centímetros no ruficolis. Peço desculpa porque eu aqui, de facto, enganei-me a inserir estes valores. Portanto, 30 a 32 centímetros, ou seja, há uma diferença de tamanho, sendo que o ruficolis é um bocadinho maior que o europeus. Claro que quando estamos a ver uma ave isoladamente, nem sempre é fácil ter uma noção do tamanho e, portanto, este critério do tamanho só é marginalmente útil para distinguir as espécies. De qualquer forma, fica esta informação, o ruficolis é um bocadinho maior. Em termos de envergadura, 57 a 64 no europeus, 65 a 68 no ruficolis. Também é um bocadinho maior. Portanto, como podem ver, eu enganei-me e inseri os valores da envergadura na linha de cima, depois inseri corretamente na linha de baixo. Portanto, em cima, repetindo, 30 a 32 centímetros é o comprimento. A alimentação destas aves é exclusivamente de insetos, em especial de lepidópteros, que são borboletas, e dentro dos lepidópteros mais destaque para as borboletas noturnas, vulgarmente chamadas mariposas ou traças, porque estas aves alimentam-se de noite e, portanto, essas são as borboletas mais ativas. Alimentam-se também de coleópteros, ortópteros e dípteros. O ninho é no solo, diretamente no solo, normalmente sem grandes materiais. A postura tipicamente anda entre 1 e 2 ovos. Eu já li que raramente no caso do europeu pode chegar aos 3, mas penso que isso é a exceção, habitualmente anda entre 1 e 2. E a incubação, os valores que estão na bibliografia aqui até dão um tempo um bocadinho superior para os europeus, apesar de ser mais pequeno, dão 17 a 21 dias para os europeus, 14 a 19 dias para o ruficolis. No entanto, pelas pesquisas que eu fiz, o ruficolis também por ter uma distribuição mais restrita, é uma espécie que está relativamente mal estudada, portanto eu acho pelo menos que o europeu é um bicho muito mais bem estudado, como acontece com a generalidade dos bichos que ocorrem no centro e no norte da Europa. Para o ruficolis eu não sei exatamente se estes valores são suficientemente representativos, mas para já é aquilo que existe, portanto 14 a 19 dias, seja como for, andam aqui entre as 2 e as 3 semanas, como podem ver, para ambas as espécies. E agora vamos falar de um aspecto muito interessante, que é a origem destes nomes, do nome dos noitibós, quer o nome científico, quer noutros idiomas. Então, nome científico, como já vimos, Caprimulgus europeus, Caprimulgus ruficolis, e este nome Caprimulgus é um nome particularmente curioso. Este nome vem do latim, é uma palavra composta em que capri deriva de capra, que é cabra, e mulgus vem de mulgere, que é o verbo mungir. Portanto, o significado disto é mungidor de cabras. Portanto, é aquele que munge as cabras. Eu já vou voltar a este assunto para explicar de onde é que aparece um nome assim tão estranho, tão arrevesado. Já voltaremos a isto. Europeus. Europeus é uma palavra cujo significado é mais ou menos intuitivo, significa europeu. Europeu refere-se, neste caso, ao continente Europa, e para quem não sabe, Europa originalmente era uma figura da mitologia grega, que era uma princesa fenícia que era filha de Agenor, rei da Fenícia, que dá origem depois ao nome do continente Europa. Portanto, o nome da nossa Europa tem origem numa figura mitológica grega. Quanto a ruficolis, ruficolis também vem do latim, também é uma palavra composta que deriva de rufus, rufus significa vermelho ou ruivo, e colis é um adjetivo que se refere ao pescoço, que é colum, e portanto isto significa de pescoço vermelho ou de pescoço ruivo. Nós em português chamamos isto noitibó de nuca vermelha, mas ruficolis significa então de pescoço ruivo. Ora, ainda sobre a questão da nomenclatura, os noitibós, como acontece com outras espécies da nossa fauna, têm diversos nomes populares. Eu ponho aqui um excerto deste livro que eu já mencionei anteriormente, que é um livro de João Fernandes Pereira Lopes, publicado na década de 70, com uma compilação de nomes das nossas aves selvagens, nomes vernáculos recolhidos por todo o país.
E podem ver que no caso do caprimulgus europeus, o nome que aparece primeiro é Noitibó da Europa, ou Noitibó europeu, o S refere-se à lista de Sacarrão e Soares. Outros nomes, boa noite, talvez por ser uma ave que aparece assim a voar ao crepúsculo, portanto quase como que a dar boa noite às pessoas, deu origem a este nome popular. Carcabola, Noitibó também, ou Pita Cega. No caso do Noitibó de Boca Vermelha, os nomes são parecidos, também tem Boa Noite, tem Noitibó, Pita Cega ou Pinta Cega e ainda o curioso nome Cavai. Cavai é um monomatopaica, porque como já vão ver mais à frente, o canto do Caprimulgus reficolis é assim um bocado cavai, 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 cavai. Portanto, esta palavra é uma onomatopaica que emula o canto desta espécie, que é muito diferente do canto do europeus, como já vão ver a seguir. Entretanto, ainda sobre a origem do nome Noitibó, eu fui pesquisar num dicionário online o que é que significa, de onde é que vem esta palavra Noitibó. E então a explicação que eles dão é que é uma alteração da palavra noctívulo. Noctívulo significa que voa durante a noite. Portanto, noctívulo terá depois, através de alteração da pronúncia, evoluído para Noitibó. Está aqui no significado, designação comum a vários géneros de aves da família dos caprimulgídeos, de hábitos noturnos e voo muito silencioso. Uma curiosidade é que, em sentido figurado, também se pode dizer noitibó a uma pessoa que só anda de noite. Portanto, às vezes, se dizes uma coruja, também se pode dizer és um noctívo, olha, és um noitibó. Esta parte eu também só fiquei a descobrir quando consultei aqui no dicionário, mas, portanto, existe o significado de sentido figurado de chamar noitibó a alguém que anda muito de noite. Fui ver também o que é que significa noctívulo, então a tal palavra que está aqui na origem, noctívulo significa, é um adjetivo que significa que voa de noite. Portanto, cá está nocti, de noite, volo, de volar. Né? Portanto, isto é do dicionário da Priberam, que é um dicionário online que eu costumo consultar com alguma frequência, então, para ver aqui a origem e o significado das palavras. Ora, o nome do Noitibó é muito curioso também em diversos outros idiomas, e eu recolhi aqui um conjunto de nomes para vários países europeus para nós vermos como é que eles se chamam noutras regiões e noutros idiomas. Então, já vimos que em Portugal é o Noitibó europeu, passando aqui para a Galiza. Na Galiza tem um nome curioso, mas mais ou menos intuitivo, que é ave noiteira cinzenta. Ave noiteira, portanto, é uma ave da noite, cinzento, porque é a cor da plumagem. Eu aqui só estou a apresentar para o Noitibó europeu, que é o que tem uma distribuição mais alargada na Europa. Em Espanha, Xota-cabras. Xota-cabras é um significado parecido com aquilo do caprimulgus. Xota-cabras é chupa-cabras, é o que isto significa. Portanto, é um nome muito próximo do nome genérico, científico. Xota-cabras europeu. Em catalão, engana-pastores comum. Portanto, a ave que engana os pastores também tem a ver com esta relação com as cabras que eu já vou falar a seguir. E em italiano, também, succiacapra. Succiacapra significa exatamente a mesma coisa, chupa-cabras. É o que isto significa. Portanto, reparem que esta questão do caprimulgus e do chupa-cabras aparece em vários idiomas. Aparece, inclusive, em alemão. Em alemão tem dois nomes. Tem um deles que é Ziegenmelker. Ziegen é cabras e Melker é o mungidor. Portanto, é como o caprimulgus, o nome latino. Portanto, é o mungidor de cabras. No entanto, em alemão também é conhecido como Nachtschwalbe. Schwalbe é andorinha, Nacht é noite. Portanto, isto é a andorinha da noite, ou a andorinha noturna. Em alemão tem os dois nomes. Em francês, um nome completamente diferente é engoulevent. Engoulevent significa engole vento. Portanto, é a ave que engole o vento. E isto tem a ver com o facto de ter uma boca muito grande, que é aquela boca que eles usam para apanhar insetos em voo, e que, talvez por analogia ou por imaginação das pessoas, imaginaram que aquela ave tem uma boca tão grande que consegue engolir o vento, então fica com este nome Engoulevent d'Europe. Finalmente, em inglês, chama-se nightjar. Ora, o jar aqui é também uma palavra que, de certa maneira, tem a ver com o som, porque o som do Noitibó europeu é um jar. Portanto, o jar é como se em inglês o verbo jarring, que neste caso aplicado ao som que eles produzem. Portanto, night jar é que faz este jar durante a noite. Portanto, como podem ver, em diferentes países utilizam-se diferentes designações, mas há vários que recorrem a esta questão do chupa-cabras. E então, que história é esta de chupar as cabras? E é isso que eu vou explicar a seguir. Isto tem a ver com um mito muito antigo, que vem da antiguidade, e que diz que, grosso modo, estas aves chupam o leite das cabras e as cabras ficam cegas. E isto, mais do que um mito popular, é um mito que foi muito propalado por algumas figuras de relevância, entre elas aqui este senhor que está aqui na imagem, que eu já falei dele anteriormente, que é o Aristóteles, um filósofo grego do século III ou IV a.C., que escreveu um grande tratado sobre a fauna e
dos animais, chamada História dos Animais, e eu falei deste senhor, aliás, recentemente a propósito do abelharuco, porque ele também dizia que o abelharuco é dos piores inimigos das abelhas, e ele também fala sobre os noitibós. E sobre os noitibós, ele, isto é uma tradução em inglês, mas que de uma tradução bastante literal, que diz the so-called goatsucker lives in the mountain. Goatsucker é um nome também popular em inglês, que é, mais uma vez, chupa-cabras. Sucker é chupar e goat é cabra. Portanto, o chamado chupa-cabras vive nas montanhas. É um bocadinho maior que os mochos, mais pequeno que os cucos, põe 2 ovos, ou no máximo 3, e reparem, ele diz aqui, ele voa até ao pé da fêmea das cabras, chupa o seu leite, e depois disso as cabras ficam com o ubre seco e ficam feridas e ficam cegas. E, portanto, o Aristóteles ajudou a propagar, através dos seus escritos, a propagar esta ideia de que os noitibós vinham à noite para chupar o leite das cabras e que as cabras adoeciam e ficavam cegas. Mais tarde, está aqui, eu até sublinhei a parte mais relevante em que ele fala deste alegado hábito dos noitibós. Isto é um mito, então, que perdurou até ao tempo, pelo menos, do Linneu, porque ele vai chamar este nome Caprimulgus também. Penso que até ao século XIX. Mais tarde, uma outra figura da antiguidade, que também foi um naturalista romano, que foi Plínio o Velho, que era Caius Plínios II, que também deixou trabalhos escritos, entre eles a História da Natureza, está aqui, e no 10º livro ele diz, eu agora não vou ler novamente, mas basicamente o que aqui está é uma conversa parecida com aquela que vem nos escritos do Aristóteles. Portanto, o Plínio reforça aquilo que o Aristóteles já escreveu, de que os noitibós vêm à noite para chupar o leite das cabras. Esta ideia perdurou durante muitos anos. E porquê que vem esta ideia de ser mungidor de cabras? Cá está, isto é num blog que eu encontrei, ou no outro site, mais recentemente, que também elabora um bocadinho sobre o assunto. Esta ideia poderia vir do facto do seguinte: os noitibós, reparem que até há 100 anos atrás, ou pouco mais, não havia luz elétrica e, portanto, em meio rural, à noite estava tudo às escuras. Não se via nada. E, de repente, à noite apareciam assim umas aves gigantes a voar ao pé dos estábulos que andavam ali a voar de roda dos animais, que eram os noitibós. Porquê é que eles vinham para ali? Vinham ali apanhar insetos. Porque os animais, nomeadamente o gado doméstico, atraem muitos insetos, e então eles vinham à noite para o pé dos animais para apanhar insetos. De vez em quando havia pessoas que lá conseguiam capturar um e viam que estes bichos têm esta bocarra enorme. Ora, um bicho que aparece à noite ao pé dos estábulos com esta bocarra enorme, que ainda por cima parece ajustar-se ao tamanho dos tetos das cabras, rapidamente se começa a propagar a ideia de que estes bichos vêm a beber o leite das cabras. E depois o Aristóteles e o Plínio, como eu referi, ajudam a cimentar esta ideia. Claro que isto é tudo uma ideia fantasiosa, que hoje se sabe que não é verdade, mas que perdurou durante muito tempo. E, portanto, precisamente como o autor aqui deste site, que é este site aqui, explica, eles vêm alimentar-se para o pé dos animais e aí ganharam essa fama, mas efetivamente eles vêm lá porque ali ao pé dos animais há uma grande abundância de insetos. Num outro site eu encontrei também um desenho muito curioso, não diz quem é o autor, tem aqui uma assinatura qualquer que eu não consigo ler, mas que é um desenho muito engraçado em que, enfim, aqui um bocadinho num cenário imaginário em que temos um estábulo com cabras, cheio de noitibós aqui, uns a voar, outros no chão, este aqui mesmo ao pé das tetas da cabra já ali com vontade de estar a beber o leite. Portanto, eu acho que este desenho está bastante criativo e de certa maneira descreve bem o imaginário que ia na cabeça de muitas pessoas sobre a relação entre os noitibós e o seu suposto consumo de leite das cabras. Portanto, como eu disse, esta ideia perdurou durante séculos, quiçá até milénios, e deu origem ao nome genérico, Caprimulgus, e ao nome vernáculo em diferentes idiomas, nomes esses que apesar de se saber que eles não se alimentam de leite, eles alimentam-se de insetos, ainda hoje, em vários idiomas, esta espécie se chama chupa-cabras, como vimos em espanhol, em italiano, em alemão, e até possivelmente noutros idiomas que eu não andei a pesquisar. Portanto, é esta curiosidade muito, muito singular sobre a origem do nome dos noitibós. Agora, deixando de lado estas questões de nomenclatura, vamos falar então um pouco de identificação. Temos aqui uma estampa
que nos mostra na metade direita o noitibó europeu, na metade esquerda o noitibó de nuca vermelha. À primeira vista, como já podem perceber, eles são bastante semelhantes, com este mescla de tons castanhos, cinzentos, uns castanhos mais escuros e mais claros, alguns pretos, umas manchas brancas. Nem sempre é fácil de os distinguir quando estamos no terreno, mas eu vou-vos dar hoje aqui algumas pistas. Para já, no número 1, à direita então temos o europeus, no número 1 temos o macho, no número 2 temos a fêmea, que se distingue facilmente do macho porque não tem branco nem nas asas nem na cauda. Portanto, tem aqui estas manchas só bege na garganta, mas o branco das asas é exclusivo do macho, nas asas e na cauda. Portanto, no caso do europeus é fácil fazer a sexagem. Aqui no 3 um juvenil, que está em crescimento, e no 4 o macho da subespécie meridionalis, que é a que ocorre em Portugal. Porque o 1 e o 2 e o 3 são da subespécie europeus, que é da Europa Central e do Norte. As diferenças são pequenas em relação entre o meridionalis e o outro, mas fica apenas esta nota que em Portugal nidifica o meridionalis, o outro provavelmente passa por cá a imigração. À esquerda temos o ruficolis, o 5 é o macho, o 6 é a fêmea. Neste caso, ao contrário do europeus, o macho e a fêmea têm ambos branco, quer nas asas, quer na cauda, embora as manchas do macho sejam normalmente maiores, como se pode ver aqui, por exemplo, na cauda são mais longas do que nesta, e também nas asas são um bocadinho maiores, mas as diferenças entre macho e fêmea são mais ténues no ruficolis. Portanto, macho em cima, fêmea em baixo, 7 é um juvenil, e o 8 é o macho da subespécie Desertorum, que nidifica no norte da África, não é no norte da África todo, é no leste de Marrocos e na Argélia, e não tenho a certeza se vai até à Tunísia. Portanto, mas este não ocorre cá, tem assim umas cores um bocadinho mais arenosas que ajudam a confundir-se com aquele meio mais semidesértico, como aliás o nome da subespécie sugere. Portanto, os noitibós, como eu disse há pouco, têm sempre uma plumagem muito críptica que ajuda à camuflagem, nomeadamente quando estão em repouso durante o dia. Portanto, este Desertorum tem assim uns tons mais arenosos, precisamente por ser uma região onde é essa cor dominante da paisagem envolvente. Isto é então do Birds of Western Palearctic on CD-ROM. Aqui identificação em voo, temos em cima o europeus e em baixo o ruficolis. Em cima o europeus, o macho, à direita a fêmea. Como eu disse, a fêmea do europeus não tem branco nas asas nem na cauda. Portanto, no caso do europeus, ou até no caso de qualquer noitibó, se virem um noitibó sem branco na cauda e nas asas, é uma fêmea de europeus. Se tiver branco, pode ser um macho de europeus ou um ruficolis macho ou fêmea. Mas aqui, mais uma vez, o macho tende a ter as manchas das asas e da cauda um bocadinho maiores que a fêmea, como eu referi há pouco. Mas, se olharem para as imagens em voo, nomeadamente se compararem os machos, eles são muito parecidos. E em voo, nós vemos estas aves muitas vezes à noite e de forma fugaz, portanto, poderá ser difícil aprender os pormenores quando vemos uma ave destas em voo. Os melhores critérios são identificação pousada, ou no caso da fêmea, a ausência de branco, e naturalmente as vocalizações, de que já vamos falar também a seguir. Ora, eu aqui também, como eu já disse, eu vou estar sempre a comparar as duas espécies para ajudar exatamente a perceber melhor as diferenças entre ambos. As imagens estão sempre legendadas, de uma forma geral vou pôr o europeus do lado esquerdo e o ruficolis do lado direito. Então, temos aqui, vou mostrar vários conjuntos de imagens, tiradas do eBird ou de grupos do Facebook. Como eu disse, o ruficolis é um bocadinho maior, mas quando vemos uma ave destas pousada, nem sempre é fácil ter noção do tamanho, porque não temos uma base de comparação. Até porque há variabilidade individual também. Ora, quando nós vemos estas aves pousadas, elas estão muitas vezes pousadas na estrada ou nos caminhos à noite, praticamente não se vêem as patas, estão pousadas no chão, e eles são muito parecidos. Normalmente aquilo que as pessoas olham mais, que é também o que dá o nome, é aqui a nuca vermelha. Reparem o colar ruivo do ruficolis, que em boas condições de ângulo de visão, e dependendo dos indivíduos, normalmente, ou pelo menos em muitos casos, é possível perceber que é um ruficolis por causa do colar ruivo, mas o colar nem sempre é tão visível, e além disso, o europeus, cuidado, também pode ter aqui umas penas ruivas à volta do pescoço. Embora não seja bem um colar, ele tem tons mais cinzentos, e também quando estamos a avaliar fotografias, às vezes, dependendo da intensidade do flash ou do tratamento dado à foto, os tons podem parecer mais quentes ou mais frios, portanto temos de ter alguma atenção. Mas para além do colar há mais duas coisas que eu considero muito úteis nas fotografias, e é isso que eu vos vou dizer
porque às vezes são aspectos que passam um bocadinho esquecidos. Um deles é o bigode. Ambos têm um bigode branco, como podem ver, por baixo do olho. Não é bem um bigode, isto é... Enfim, funciona quase como bigode, vamos lhe chamar assim. Ora, o europeus tem uma linha branca que é praticamente horizontal. Não é bem, é ligeiramente curva, mas é praticamente horizontal abaixo do olho, se repararem. Começa aqui logo à frente aqui destes pelos e depois passa por baixo do olho e termina aqui. O do Ruficolis é um L. Ele começa aqui e depois, quando chega atrás do olho, vira para cima. Reparem, tem aqui esta perninha, né? E dá a volta quase atrás do olho. O europeus não. O europeus termina aqui. Mais uma vez, há fotos em que isto se vê melhor que noutras. Portanto, convém sempre olhar com atenção e considerar vários critérios. Temos o colar e temos a forma do bigode. E há um terceiro critério. Reparem que o europeus tem aqui esta risca clara aqui feita pela orla destas coberturas. Né? Está aqui esta risca clara. Mas o Ruficolis tem 3 riscas, que tem aqui nas grandes, penso que sejam as grandes, as médias e as pequenas, se não estou a ver mal. Portanto, reparem, estas orlazinhas claras, 1, 2, 3 riscas claras. O europeus tem uma bem visível e o resto são assim umas pontinhas quase invisíveis. Portanto, estes 3 critérios no conjunto, normalmente se aprendermos a olhar para isto, conseguimos identificar quase todos os noitibós que estejam pousados. Vou mostrar outro conjunto de imagens, portanto aqui 2 outras fotos, noutras situações, mais uma vez o colar ruivo, cá está ele, à direita, aqui no Ruficolis, depois o bigode, reparem, uma linha horizontal dos europeus, enquanto que o Ruficolis, uma linha horizontal branca que depois sobe e dá a volta para trás do olho, o tal L, não é bem um L, mas tem um ângulo e depois sobe. E por fim, as tais linhas, está aqui uma linha clara só no europeus, porque depois aqui estes pontinhos são muito mais, enfim, menos óbvios, enquanto no Ruficolis temos aqui 3 linhas de orlas claras, mais uma vez. Portanto, olhando para, se aprendermos a considerar sempre os 3 critérios, eu durante muitos anos só olhava para ver se tinha colar ruivo ou não tinha colar ruivo, e depois via assim os europeus que tinham um bocadinho de ruivo e ficava na dúvida. Portanto, aprender a olhar para os 3 critérios, mesmo que um dos aspectos não se veja muito bem, normalmente olhando para os 3 aspectos, chegamos a uma boa identificação, isto depois em conjunto com outras coisas que eu já vou falar a seguir. Ainda mais um conjunto de fotos, estas aqui mais das cabeças, vemos mais uma vez o colar ruivo, cá está, aqui vê-se bastante bem, neste indivíduo, e depois o bigode, eu também pus aqui estes detalhes da cabeça para se ver bem, cá está o bigode branco do europeus, esta linha facial, né, que está aqui, eu chamei-lhe bigode, mas de facto bigode seria uma coisa que vinha mais para baixo, esta linha facial que tem aqui debaixo do olho, ligeiramente em curva, enquanto que o do Ruficolis para a direita e depois sobe, reparem como esta linha branca vai terminar praticamente à altura do olho, dá a volta por trás, não acontece isso no europeus. Portanto, penso que este conjunto de imagens já dão para ilustrar bem estes aspectos e espero que isto ajude a conseguir identificar melhor os noitibós quando vemos pousados ou quando estamos a analisar uma foto. Agora vamos falar de um aspecto muito importante que é a questão do som. Os noitibós, para além de se identificarem à vista, identificam-se pelo som. Aqui vocês agora olham para esta foto, já percebem que é um noitibó europeu que não tem colar ruivo, o bigode ou esta linha facial é assim, não sobe para trás do olho, é branco, e tem só uma linha aqui aqui nas coberturas, uma linha clara. Mas eu agora pus este slide aqui por causa das vocalizações. E eu vou passar 3 fecheiros de som. O primeiro é o canto do noitibó europeu. O canto, como eu disse há pouco, é aquilo que os ingleses chamam jarring, portanto, é assim um som contínuo. É um som contínuo que, para quem não tiver muita experiência, até pode fazer lembrar um inseto ou um motor. Às vezes há motores que fazem até lembrar o canto do noitibó europeu. A chave para distinguirmos este som de um motor ou de um inseto são as mudanças de nota, porque ele vai subindo e vai descendo, vai subindo e vai descendo. Eu vou passar o fecheiro de som e vocês vão ouvir como isto parece assim um motor ou um som contínuo, mas depois ele muda de nota, depois volta a mudar. Ora, ouçam. Já está a mudança de nota. Desceu e voltou a subir. Já está outra vez, desceu, voltou a subir. Ainda outra vez.
Agora vou pôr até ao fim, porque chega um bocadinho longo, mas o aspecto aqui a reter é isto. Ouvimos este som, e quando eu ouço um som que me parece o nativo europeu, eu ponho-me sempre a ouvir com atenção para ver se ele faz a mudança de nota, porque se não fizer a mudança de nota, às vezes pode ser algo que não é o nativo. Com alguma experiência nós aprendemos a reconhecer o timbre, mas se fizer a mudança de nota de descer e voltar a subir, depois passar um bocado voltar a descer e voltar a subir, garantidamente é um nativo, porque não há insetos nem motores a fazer isto. Portanto, para mim é sempre a melhor confirmação. O segundo fecheiro é a vocalização que eles fazem em voo, um chamamento, que é também muito característico. Vou pôr outra vez que o fecheiro é pequeno, é este. Wick, wick. E no terceiro fecheiro é um som que eles fazem, que é bater as asas uma contra a outra por cima das costas, que é aquilo que eu chamo de bater palmas. Portanto, eles estão a bater, estão na verdade a bater as mãos, mas por trás das costas, em vez de tirar à frente. Também é um som muito característico. Primeiro vai-se ouvir a vocalização, depois as palmas. Eu não sei se isto é totalmente audível, mas estes estalos que se ouvem são eles a bater as palmas, portanto, a bater as asas uma contra a outra quando estão a voar. Agora, o noite bode nuca vermelha tem um canto completamente diferente. Cá está ele, portanto, o colar ruivo, o bigode aqui, enfim, não dá bem, dá a volta atrás do olho. Como eu disse, há fotos em que se vê melhor que outras, e cá estão as tais 3 linhas de orlas claras das penas, aqui nas asas também, a tal característica que eu referi. Bom, como eu disse há pouco, um dos nomes populares do noitibode nuca vermelha é cavai, e agora quando ouvirem este som vão perceber porque é que se chama cavai. Portanto, isto é o canto do baixo, é cavai, 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 e vai repetindo isto assim em longas sequências e que deu origem ao nome popular cavai. As duas espécies têm uma distribuição mais ou menos complementar, como eu já vou falar a seguir. Normalmente onde há um não há outro, mas em certas zonas de Portugal e de Espanha, não muitas, mas em certas zonas ocorrem os dois. E, portanto, em certos locais é possível ouvir os dois noitivosos em simultâneo. Eu encontrei um fecheiro online muito engraçado em que nós vamos ouvir os dois noitibos a cantar em simultâneo. Já agora, ainda em jeito de recapitulação, reparem à esquerda o europeu, linha branca horizontal, só uma linha clara aqui na asa. À direita o Ruficolis, cá está o colar ruivo, a linha branca aqui enfim, a virar ligeiramente, e depois cá estão as 3 orlas de linhas claras. Aliás, esta fotografia é a mesma que estava no slide anterior. Então, neste fecheiro, vão ouvir um europeus a cantar à distância, com o tal contínuo, e depois um noitibode nuca vermelha também começa a cantar. O europeu está um bocadinho longe, eu não sei se é totalmente perceptível neste fecheiro, foi o único que eu encontrei em que soube os dois a cantar em simultâneo, e em certas ocasiões, como eu disse, é possível. Mas o aspecto a reter é, então, o europeu faz a tal mudança de nota, até um som contínuo que faz a mudança de nota, desce e depois sobe, o Ruficolis faz, então, este cavai. Agora, falamos um pouco da situação de conservação destas duas espécies. Aqui as duas fichas retiradas do site da BirdLife, as habituais fichas de conservação, mas neste caso comparadas lado a lado. Vemos que o noitivo europeu está em situação de list concern a nível mundial, portanto é uma espécie em estatuto pouco preocupante. Já o Ruficolis está na situação near threatened, que é a tal categoria quase ameaçado. Já não é pouco preocupante, mas ainda não está nas 3 categorias ameaçadas, está aqui nesta categoria de transição, que é o near threatened.
A nível europeu, segundo o livro vermelho europeu, o nativo europeu também está pouco preocupante. Já em Portugal tem assim, o estatuto de vulnerável. Portanto, em Portugal o europeu é considerado uma espécie ameaçada. Quanto ao Ruficolis, na Europa tem o mesmo estatuto que tem a nível mundial, que é quase ameaçado, e em Portugal, tal como o seu congénere, o nativo de Duca Vermelha, também tem a categoria vulnerável. Portanto, ambos os noitibós são considerados ameaçados em Portugal. Isto segundo o livro vermelho mais recente, que é o de 2005. Como eu já referi noutras sessões, está para sair em breve um novo livro vermelho das aves, que não sei quando é que sai, até era para ter saído em 2022, mas enquanto esse livro vermelho não sair, os estatutos que estão em vigor são os do livro vermelho anterior e, portanto, para já estão ambos com o estatuto de vulnerável. Agora olhamos para a distribuição. Temos aqui dois mapas de distribuição também, à esquerda o europeus, à direita o Ruficolis. O europeus, como podem ver, tem uma distribuição vastíssima, que vai desde a Península Ibérica, apanha a maior parte da Europa, exceto o norte, apanha o norte da África e estende-se para leste até a Ásia Central, quase ao Extremo Oriente, que eles vai aqui até à Mongólia, ao norte da China. Isto é a zona amarela, que é a zona onde ocorre como nidificante, inverna em África, na África tropical e austral, que são as zonas azuis. O que está a verde claro são as zonas de passagem, portanto, inverno na África tropical. O Ruficolis tem uma área de distribuição muitíssimo mais restrita, o que também contribui para o facto para a decisão de o pôr como quase ameaçado, porque é uma espécie de distribuição mais restrita, que basicamente é a Península Ibérica e o Norte de África, e inverna aqui numa região da África Ocidental, aqui alguns entre o Senegal, Mali, até à Costa do Marfim e mais alguns países vizinhos. Portanto, é uma espécie com uma distribuição muito menos vasta. Isto são mapas do site da BirdLife. Vamos fazer zoom aqui para a Europa e Mediterrâneo. Podemos ver à esquerda europeus, como podem ver, uma boa parte da Península Ibérica, cá está o Norte da África e depois estende-se para a Europa fora, enquanto que o Ruficolis é Península Ibérica, sem o Norte. Penso que entra aqui marginalmente em França e depois Norte da África. A tal subespécie que eu falei, que é o Desertorum, é este aqui. Argélia e Tunísia, não sei se apanha ao leste de Marrocos. Portanto, a tal do deserto é esta população aqui. Isto então para terem uma visão de conjunto, ou seja, o europeus é uma espécie de distribuição muito mais alargada a nível quer mundial, quer mesmo dentro do continente europeu. Enquanto que o Ruficolis, vamos dizer, é quase uma especialidade ibérica, não é bem, porque também ocorre no norte da África, mas é uma espécie que quem vier de outros países europeus, ou seja, quem morar noutros países europeus, como seja, sei lá, Grã-Bretanha, Holanda, Alemanha, Polónia, por aí fora, só lá tem o nativo europeu. Se quiser ver o Ruficolis, tem que vir à Península Ibérica, ou no limite, ou então ao norte da África, porque é a espécie que não ocorre lá para cima. E agora vamos ver como é que isto tem evoluído a nível europeu. Estes mapas comparam o primeiro e o segundo Atlas europeus. O primeiro é o EBBA-1, European Breeding Bird Atlas 1, o segundo é o EBBA-2. O EBBA-1 foi feito nos anos 80, foi publicado em 1997, mas a maioria do trabalho de campo foi nos anos 80, embora o trabalho de campo não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lados, aquilo foi uma recolha de informação de vários países. O EBBA-2 foi feito agora na década passada, entre 2013 e 2017. E então, estes mapas comparam os resultados do primeiro e do segundo Atlas europeus em quadrículas de 50 por 50 km. A cinzento, os quadrados onde as espécies estavam em ambos os Atlas, a cor de laranja, onde estavam no primeiro, mas desapareceram, e a azul, onde apareceram no primeiro para o segundo. Bom, estes mapas aqui não são muito fáceis de interpretar. Eu vou começar pelos europeus. É que o que nós vemos é uma mistura de quadrados laranjas e azuis. Então, nós temos aqui algumas zonas em que aparentemente desapareceu, em particular aqui na Europa Central, que é talvez onde há uma mancha maior, aqui grandes zonas da Alemanha, Áustria, leste de França, parece ter desaparecido europeus, também parece ter desaparecido da Irlanda e de certas zonas do Reino Unido, de algumas zonas do norte, aqui do sul da Península Ibérica, em particular de Espanha, embora eu pense que estes dados se basearam no primeiro Atlas espanhol, que tinha aqui algumas informações erradas na Andaluzia, também terá desaparecido em algumas zonas da Grécia, mas por outro lado o europeus também apareceu em diferentes zonas, temos manchas azuis espalhadas pelo continente, mesmo na Península Ibérica. Portanto, a sensação que dá é que apareceu num sítio e desapareceu noutros. O Ruficolis acontece um bocado o mesmo. Nós olhamos para o mapa da direita, que eu aqui fiz zoom para a Península Ibérica, não valia a pena estar a manter a mesma escala, porque ele só ocorre na Península Ibérica,
e o que nós vemos é também uma mistura de quadrados laranjas e azuis. Portanto, ao contrário de outras espécies em que nós vemos que houve claramente uma expansão ou houve claramente uma regressão, neste caso há aqui uma mistura de situações, e eu julgo, é uma interpretação minha, que isto também pode resultar da dificuldade resultante disto serem aves noturnas. Ou seja, quando nós fazemos trabalho de atlas, normalmente o trabalho de atlas é feito com uma determinada metodologia para encontrar as espécies diurnas, mas para as noturnas a prospeção é diferente e o esforço da amostragem pode não ter sido igual em todo lado, e se o esforço da amostragem de noturnas for diferente, isso vai naturalmente conduzir a resultados diferentes. Portanto, pode haver aqui um misto de efeitos de alterações de condições para as espécies, para melhor ou para pior, com variações no esforço da amostragem. Sinceramente não sei, eu olho para qualquer um destes mapas e não consigo fazer aqui uma leitura clara de estar a aumentar ou estar a diminuir. Mas, para vos mostrar que às vezes as diminuições são expressivas a nível de determinados países, eu vou-vos mostrar aqui em detalhe. No caso dos europeus, reparem aqui as Ilhas Britânicas e em particular a Irlanda, e eu vou-vos mostrar no mapa seguinte. Este é retirado do site do BTO, que é o British Trust for Ornithology, e eles já fizeram 3 atlas nas Ilhas Britânicas, um por volta de 1970, outro por volta de 1990 e outro por volta de 2010, e este mapa compara o primeiro com o terceiro atlas, portanto, compara a situação. Isto é só para colocar primeiro os europeus, porque eles não têm o Ruficolis. Compara a situação aqui entre o primeiro atlas, que é 68 a 72, com o terceiro, que é 2008 a 2011. E então, a cor-de-rosa, quadrados a cheio, a cor-de-rosa é onde estava nos 2 atlas, setinhas para cima, onde apareceu para o último atlas, e setinhas para baixo, onde desapareceu. E reparem, as setinhas pretas, reparem que na Irlanda a espécie praticamente desapareceu. Quem viu a apresentação, por exemplo, sobre o maçarico real, recordar-se-á que o maçarico real na Irlanda aconteceu uma coisa parecida. Eles praticamente desapareceram da Irlanda. Portanto, houve uma diminuição drástica. E a Irlanda tem perdido mais algumas espécies que há 40 ou há 50 anos eram razoavelmente frequentes. E agora, reparem, na Irlanda é quase só setinhas pretas para baixo. Há assim 3 ou 4 para cima, mas não passa disso. Portanto, os noitibós, praticamente, os europeus neste caso, praticamente desapareceu da Irlanda. Na Grã-Bretanha é diferente porque há zonas em que também tem muitas setinhas pretas. Aqui no sul parece estar mais estável, tem os quadrados cor-de-rosa, e depois há umas setinhas vermelhas para cima aqui na parte ocidental, no País de Gales e na Cornualha. Portanto, parece estar a aumentar em algumas zonas, mesmo assim parece estar a haver aqui uma diminuição expressiva. Nem todos os países permitem esta análise porque não têm atlas tão detalhados e tão completos, mas neste caso é possível efetivamente aqui notar, em particular no caso da Irlanda, como eu disse, uma diminuição bastante expressiva a nível nacional. Isto então, dados do BTO. Agora, falamos, como habitualmente, da situação em Espanha, que é o país mais próximo de nós e que é útil para entender o que se passa cá. E então temos aqui o mapa do segundo Atlas espanhol, que foi feito há 20 anos, 20 ou 24, mais ou menos. À esquerda, o Caprimus europeus, enquadrados 10 por 10, à direita, o Caprimus ruficolis. E eu acho muito interessante comparar estes mapas, porque é um efeito que nós também notamos em Portugal, é que a distribuição é praticamente complementar. E eu resolvi traçar aqui uma linha. E se olhem esta linha que eu tracei ali. E agora eu copiei exatamente a mesma linha para o lado direito. E o que nós vemos é assim. É claro que esta comparação que eu vou dizer é um bocadinho imperfeita, mas mostra esta complementaridade. O Caprimus europeus, portanto o noitivo europeu, ocorre quase exclusivamente para norte daquela linha azul que eu tracei. E o Caprimus ruficolis ocorre principalmente para sul da linha. É claro que há zonas de sobreposição, por exemplo, aqui no centro, que é na região de Madrid, ocorrem os dois. Também há alguns ruficolis aqui nesta região, que é Sevilha, Salamanca, mas em muito menor quantidade do que no sul. Portanto, isto já é uma zona marginal. E depois, obviamente, aqui na Catalunha há alguma sobreposição, embora se note que o ruficolis penetra aqui pelo Vale do Ebro, que é uma zona mais quente, onde há ausências de europeus. Portanto, os europeus têm falhas aqui, onde o ruficolis depois aparece mais. Mas claro que há zonas de sobreposição. Depois no sul, a sul da linha quase não há europeus, embora notemos aqui umas manchas, sobretudo são zonas de montanhas. Aqui a Serra Nevada, aqui na província de Granada, por exemplo, e a Serra de Cazorla. Aqui temos mais europeus, porque o clima é mais fresco, que eles gostam de zonas mais frescas. Também nota-se aqui algumas falhas de ruficolis, mas também isto também pode estar tudo com problemas de falta de cobertura em algumas zonas.
seja como for. E também notem que o Europeus ocorre nas Ilhas Baleares, onde o Ruficolis não ocorre. Portanto, apesar de haver claramente zonas de sobreposição, sobretudo onde as duas espécies se encontram, o que nós notamos é que o Europeus prefere zonas mais frescas, de influência mais atlântica, com temperaturas mais baixas, que é o caso da metade norte peninsular, e das zonas de serra, como aqui as zonas da Serra de Guadarrama e outras, e a Serra Nevada, e as ilhas, enquanto que o Ruficolis é uma espécie mais termófila, digamos assim, mais de zonas mais quentes, mais secas, de clima mais mediterrâneo, e portanto está presente em maior quantidade na metade sul da península, e depois aqui também na orla do Mediterrâneo, na Catalunha, onde apesar de tudo também aparece o Europeu. Portanto, há zonas em que eles se sobrepõem, mas isto diria, como eles até exploram recursos alimentares semelhantes, que eles se segregam mutuamente com base em variáveis geográficas ou climáticas. Portanto, há uma quase complementaridade a nível da Península Ibérica. Já vamos ver a situação em Portugal. Antes de passar para Portugal, ainda mostrar os mapas de comparação entre os dois atlas espanhóis, entre o segundo e o terceiro. As bolinhas vermelhas é onde desapareceu, azuis onde apareceu e amarelas onde se mantém. Eu já referi anteriormente que a comparação entre os dois atlas é imperfeita, porque o terceiro atlas houve muitas zonas que não foram visitadas, portanto a comparação só é feita nas quadrículas onde houve visitas nos dois atlas. O que se nota no caso dos europeus é que há muitas bolinhas vermelhas no norte, portanto, há aqui uma diminuição clara nesta zona principal do norte, embora também haja bolinhas azuis, mas sobretudo no norte, aqui na Cantábria, Astúrias, País Basco, é onde há mais bolinhas vermelhas. As azuis aparecem mais no centro e no sul peninsular. Curiosamente, começam a aparecer aqui muitas bolinhas na Andaluzia, onde não havia, e também aqui na região de Múrcia, no Levante. O Ruficolis também tem muitas bolinhas vermelhas, mais uma vez na parte norte da distribuição. Portanto, é esta zona que eu chamei a atenção aqui de Salamanca, Zamora e etc. Tem muitas bolinhas vermelhas. No sul, um bocado, talvez não tanta concentração, embora também vão aparecendo bolinhas azuis na Extremadura, há aqui muitas. Não sei se tem a ver com cobertura ou não. Portanto, há mais uma vez, tal como vimos a nível europeu, uma mistura de vermelhos e azuis. A nível total de quadrículas, o europeu manteve-se praticamente estável. Entre os que apareceram e desapareceram só diminuiu 1%, o Ruficolis diminuiu 12%. Portanto, parece estar a haver aqui uma diminuição. Isto são dados da CEL, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia. Aqui também uns outros dados do programa que eles têm de seguimento de dados comuns. Podemos ver que no caso dos europeus a tendência desde 2006 é estável, embora com oscilações, portanto uns anos há mais, outros anos há menos. Já no caso do Ruficolis, a confirmar aquela diminuição do número de quadrículas, parece estar a haver aqui uma tendência decrescente e desde 2006 isto diminuiu cerca de 30%. Portanto, a tendência, enquanto que o europeus, como podem ver, está praticamente a zero ao nível que estava em 2006. Como vimos também em número de quadrículas, ficou praticamente igual. O Ruficolis diminuiu 12% a nível de quadrículas, diminuiu 30% neste índice populacional. Portanto, parece estar mais sob pressão o Ruficolis do que o europeus em Espanha. E agora vamos finalmente ver a situação em Portugal. E eu mostro primeiro os dois mapas das duas espécies do primeiro atlas de nidificantes que foi feito entre 78 e 84. À esquerda, o Caprimulus europeus, à direita, o Ruficolis. Isto eram folhas retangulares de 20 por 32. E o que nós vemos aqui é o europeus, tal como em Espanha, é uma ave, sobretudo da metade norte, o Ruficolis, sobretudo da metade sul, embora também apareça aqui um bocadinho mais para norte pelo interior. Uma curiosidade é que no primeiro atlas o europeus não tinha nenhuma bolinha grande, não tinha confirmações de nidificação. Depois do segundo atlas já teve. O Ruficolis tinha algumas, sobretudo no sul, porque o Ruficolis é mais abundante no sul. O Ruficolis é especialmente frequente no Algarve e no Baixo Alentejo, e depois vai se tornando menos comum à medida que avançamos para o norte. O europeus é o contrário, é especialmente abundante aqui no noroeste do país, vinha e dor litoral, e embora apareça mais a sul, é muito menos abundante a sul. Mas nos mapas do segundo atlas que eu vou mostrar a seguir é que vamos ver bem a complementaridade. Isto já são quadrículas 10 por 10, tem muitas falhas porque isto também, o esforço de prospeção noturna neste atlas variou de umas regiões para outras, mas a complementaridade é evidente e eu, para destacar, fiz o mesmo exercício que fiz aqui nos mapas de Espanha. Neste caso, tracei uma linha reta a ligar aqui a zona do Cabo Raso, que é ao pé de Cascais, até à Serra da Malcata, que fica aqui neste cantinho. E então, se nós traçarmos uma linha oblíqua, que eu fiz também no mapa da direita, se traçarmos uma linha oblíqua desde Cascais até à Serra da Malcata, o que nós vemos é que o europeu está, quase todos os registros estão para norte desta linha, aparecem alguns a sul, especialmente aqui
nas zonas do estuário do Tejo e do Sado, e depois descem um bocadinho para o litoral. Estes registros do interior, em alguns casos, podiam ser vistos de passagem, que eles aqui não são muito regulares. Sei que aparecem em Évora, aparecem também aqui um bocadinho no norte alentejano, aqui na zona de Nisa, Gavião, Abrantes, mas não são muitos. Portanto, eles são muito mais frequentes no norte. E, portanto, aqui no litoral alentejano, que é um bocadinho mais fresco, eles descem, às vezes até ao Algarve, até ao Algesur, Vila Nova de Mil Fontes, Grândola, mas, grosso modo, portanto, as densidades aqui são baixas, grosso modo é um bicho que está para o norte desta linha. O Roficolis é o contrário. Algarve, todo o Alentejo, grande parte da Extremadura, sobretudo o sul do Tejo, e reparem a Beira Baixa. A Beira Baixa é uma zona bastante quente também, sobretudo aqui nos concelhos de Castelo Branco e Idanha, onde não há europeus. A parte sul da Beira Baixa não tem europeus, é uma zona muito quente e seca. Portanto, Roficolis, por isso é que eu tracei a linha não até Roda, mas sim até à Malcata, para apanhar esta parte da Beira Baixa que já tem características mais alentejanas. Para norte da Malcata, o Roficolis é pouco frequente, tem aqui um núcleo, claramente, que é uma zona muito quente, que é aqui a zona do Douro, a zona de Barca d'Alva, a Figueira de Castelo Rodrigo, onde quase não há europeus, se repararem. Os europeus têm mais manchas no litoral e nas serras, aqui temos um buraco. Portanto, há zonas no interior norte em que há Roficolis, embora não sejam muitos, portanto, e mais uma vez há zonas de sobreposição, eles sobrepõem-se aqui no Tejo, no estuário do Tejo e do Sado aos dois, no litoral alentejano, aqui no Vale do Tejo, zona de Abrantes, norte alentejano e certas zonas da Beira Baixa, temos os dois. Portanto, tal como em Espanha, como eu mostrei, há alguma sobreposição nas zonas de transição. E há sítios onde é possível ouvir os dois. Eu até já cheguei, por exemplo, que há uns anos aqui na zona de Gavião, que é mais ou menos por aqui, estive num sítio em que estava de madrugada a ouvir os dois noitibós a cantar em simultâneo. Portanto, é possível, eu não quero dar a ideia que esta complementaridade é absoluta, não é? E às vezes até aparecem, há uns anos apareceu aqui Roficolis em Aveiro, em Vila Real, e há 4 anos também apareceu aqui um europeu a cantar em Tavira, portanto, pontualmente há intrusões na área de outra espécie, mas o aspecto a reter é este. Para norte da linha é principalmente europeus, para sul da linha é principalmente Roficolis. E esta complementaridade é muito interessante porque se verifica, como eu mostrei também em Espanha. Para terminar, algumas fotos também para mostrar o contexto em que nós habitualmente podemos observar os noitibós. Esta foto não é das fotos com melhor definição, mas eu escolhi esta foto para aqui porque ilustra bem o contexto em que nós muitas vezes encontramos noitibós, que é pousados na estrada à noite. Isso é um noitibó pousado numa estrada iluminado pelos faróis do carro. Nós vamos na estrada e vemos um olho, primeiro vemos um olho assim a brilhar e depois percebemos que é um noitibó pousado na estrada, cá está ele com as patinhas pequeninas, e depois aproximamos e às vezes eles encandeados com os faróis do carro não levantam logo o voo e deixam-se fotografar. Eu acho que eles vão muitas vezes pousar no alcatrão porque o alcatrão mantém o calor durante o verão e os noitibós são bichos que gostam destes solos quentes e portanto ficam ali a apreciar o calorzinho do alcatrão. Então este é um contexto em que nós vemos muitas vezes noitibós pousados nesta altura do ano e durante o verão eles estão presentes mais ou menos desde abril até setembro, outubro. Aqui à noite um que está pousado com as asas abertas, isto é um europeu, como podem ver, nota-se principalmente pela ausência de colar ruivo e pela tal linha branca que não vira para trás do olho. Portanto, à noite aqui pousado, neste caso com as asas abertas. Uma outra foto também que eu achei muito interessante, neste caso do Artur Jorge Alves, não sei, acho que não dá para perceber bem a assinatura, mas é do Artur Jorge Alves, que é um noitibó a caçar à noite um inseto próximo de um candeeiro de iluminação pública, porque os candeeiros, tal como os animais que eu falei há pouco, atraem muitos insetos. É frequente, às vezes nos candeeiros, vemos muitas mariposas e outros insetos ali a voar em redor da luz, e não é raro encontrarmos noitibós a alimentarem-se à noite, precisamente perto dos candeeiros, porque há ali uma abundância de alimentos, e então esta foto eu achei piada porque ilustra bem este contexto de alimentação dos noitibós. Durante o dia, como eu referi, eles passam o dia a dormir, a descansar, às vezes com os olhos fechados, e esta foto ilustra bem essa situação. Esta foto foi tirada de dia, o noitibó está ali deitado, com os olhos fechados. Reparem como as cores da plumagem se confundem com o meio ambiente, portanto nós podemos ir a caminhar, passar a 4 ou 5 metros do noitibó e não dar por ele, porque isto quase se confunde com pedras, ou com ramos, ou com vegetação, ou outra coisa qualquer. Portanto, é muito fácil. É um Roficolis, como podem ver, colar ruivo, e cá está o tal bigode a dar a volta para trás do olho, mas aqui com os olhinhos fechados eles podem estar perfeitamente imóveis e às vezes estão pousados nas árvores também, mas quando estão a nidificar, então seguramente estão no sol, estarão a incubar também durante o dia. Ocasionalmente, não é muito frequente, ocasionalmente pode-se ver algum noitibó a voar durante o dia.
Quando é que isto acontece? Às vezes, se nós vamos a caminhar, por exemplo, e passamos ao pé de um e ele, enfim, por uma questão de sobrevivência, em vez de ficar pousado, resolveu voar e fugir, e nesse caso podemos ver um a passar. É uma situação relativamente rara, mas também às vezes também acontece. Bom, vamos terminar então com a ficha síntese. Os noitibós, como vimos, são aves de hábitos essencialmente noturnos. Vimos que o nome científico Caprimulgus tem origem numa antiga crença de que eles iam à noite para os estábulos e que chupavam o leite das cabras, daí a origem do nome científico e do nome vernáculo em vários idiomas. Vimos que o noitibó europeu tem uma distribuição muito alargada que abrange uma grande parte da Eurásia e o norte da África, que o noitibó de nuca vermelha tem uma distribuição mais restrita, que tem apenas a Península Ibérica e alguns países do norte da África. Ambas as espécies são migradoras e invernam em regiões tropicais, África a sul do Saara. Vimos que em Espanha a distribuição das duas espécies é complementar, com o noitibó europeu a ocorrer principalmente no norte e em algumas serras do sul, e o noitibó de nuca vermelha a ocorrer principalmente na metade sul na península e na orla do Mediterrâneo. Vimos que em Portugal a distribuição também é complementar, com o noitibó europeu a ocorrer essencialmente a norte de uma linha que liga Cascais à Malcata, com presença pontual a sul dessa linha, e o noitibó de nuca vermelha para sul, mas há algumas zonas de sobreposição no litoral alentejano, no Vale do Tejo e no interior norte e centro. E termino com esta imagem, também uma imagem característica, que é vermos um noitibó a voar ao crepúsculo. Eles começam normalmente a cantar e a voar 30 a 40 minutos depois do pôr do sol, e então às vezes vemos estas silhuetas a passar, que é assim uma ave com umas asas compridas e uma cauda comprida, e à noite eles já estão a voar, a caçar insetos. É claro que quando é em silhueta nem sempre é possível identificar a espécie, mas às vezes eles estão a cantar ao crepúsculo e então é possível aí sim fazer uma boa identificação. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre estas aves tão crípticas, tão misteriosas, mas, como eu disse também no início, tão fascinantes. Muito obrigado.